Paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, um bom fim de tarde, aliás, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, lembrando que hoje é domingo, Dia dos Pais, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pais, com sabedoria, capacitação, entendimento, discernimento, para que vocês consigam educar os seus filhos no caminho do Senhor, amém? Bom, antes de começarmos esse vídeo, tá? Nós vamos estar falando sobre o episódio 2, tá? Da série de doutrinas, ok? Da série de vídeos que nós estamos fazendo de doutrinas. Lembrando todo mundo, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho, vamos lá curtir o vídeo, comentar o vídeo, tá? Deixa aquilo que você precisa, deixa aquilo que você mais necessita e vamos compartilhar, ok? Porque o conhecimento, como o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tá? Nos ensina em todo momento, crescer na graça, mas também no conhecimento, porque precisamos do conhecimento para que a gente possa entender e aprender mais do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Continuando falando, que nós estamos dizendo sobre a doutrina. Só um minutinho, gente. Aleluia. Glória a Deus. Então, que nós estamos continuando falando sobre doutrina. Tá no episódio 2, onde nós estamos falando sobre as diferenças entre doutrinas e costumes, ok? Na semana passada nós falamos das nossas pressuposições, certo? Que é onde a gente diz, onde a gente crê na existência de Deus, a gente crê na existência da inspiração verbal e a veracidade da integridade da escritura, ou seja, da veracidade da Bíblia. E agora nós vamos falar sobre a diferença do que é doutrina e do que é usos e costumes, ok? A diferença gritante que tem e o porquê que existe essa diferença, porquê que as pessoas confundem os dois, tá? Então vamos lá, vamos dar uma introduçãozinha aqui, depois a gente vai para a palavra para que a gente possa discutir esse assunto. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Coloca lá os assuntos que você gostaria que a gente estivesse discutindo, a gente estivesse trazendo estudos para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre a palavra do Senhor, sobre os ensinamentos de Deus. Amém? Vamos lá. Não devemos confundir doutrina com usos e costumes. São diferentes e gritantemente diferentes, gente. Usos e costumes, tá? É regras que a igreja dos homens, a comunidade, o grupo de pessoas coloca para que a gente possa ter uma conduta ali dentro, para que todo mundo haja igual, para que todo mundo ande igual, tá? É um padrão, tá? Seria como se fosse esse padrão, tá? Isso é usos e costumes, não vamos confundir com doutrinas. Doutrinas são as regras de Deus, tá? São aquilo que nós temos que levar como mandamentos diários para nossa vida. Não vamos confundir isso, tá? Os bons costumes vêm de uma vida regrada dentro de doutrina, tá? Não necessitamos andar dentro de usos e costumes da igreja, sendo que nossa vida está regrada e postada, edificada dentro, tá? De doutrinas do Espírito Santo, doutrinas de Deus, doutrinas bíblicas, porque nós, a partir desse momento que colocamos Cristo e o Espírito Santo em nossa vida e começamos a viver as doutrinas diariamente, passamos a dar bom testemunho e passamos a ter bons costumes, tá? Essa é a diferença. Continuando, ok? São diferentes doutrinas, a doutrina e o que é a escritura sagrada. Como um todo, elas nos ensinam acerca do tópico específico. Os usos e costumes referem-se às práticas de pessoas ou um grupo, como eu disse, ok? Contexto histórico, ok? Num determinado contexto histórico, existem bons e maus costumes, mas a doutrina bíblica sempre nos conduz a bons costumes, como eu disse, tá? Se nós trazemos a nossa vida numa doutrina bíblica, nós trazemos a nossa vida debaixo dos ensinamentos de Cristo. Se nós trazemos a nossa vida numa conduta, tá?
de doutrina, de regras, de limites dadas por Deus, nós vamos automaticamente ter bons costumes, nós vamos automaticamente ter bons atos, nós vamos automaticamente nos portar e nos conduzir de outra forma, ok? Então essa é a diferença, tá? Mas nós vamos chegar lá nos usos e costumes das igrejas, ok? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 15:33. Repetindo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Diz assim: Não vos enganei, as más conversões corrompem os bons costumes. Repetindo, não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes, ok? Continuando a explicação, vamos falar sobre esse texto. O que isso quer dizer? Que as pessoas que não têm, tá, uma conversão legítima, as pessoas que não têm, tá, o ensinamento de Deus, as pessoas que não vêm com o ensinamento do Pai, as pessoas que não vêm com essa doutrina inspirada, com a base evangélica, com a base cristã, fundada dentro da palavra de Cristo, dentro da Bíblia, elas não vão te fazer nada de bom. Ao contrário, elas vão te tirar do caminho que você tá. Por quê? Porque elas têm má conduta, elas escandalizam, elas trazem você, elas tiram você do teu caminho cristão, elas tiram você do teu caminho santo, elas não dão bom fruto, elas não dão bom testemunho, tá? Isso traz com que você acabe vendo coisas da qual muitas vezes a gente acaba, no começo da nossa caminhada, enxergando aquilo e acabando saindo da igreja, tá? Então, presta atenção. Você tem que focar a sua vida, tem que colocar o teu aprendizado, tem que colocar a tua vida firmada, focada, primeiramente em Jesus Cristo, tá? Permita que o Espírito Santo guie teus caminhos, te dê inteligência, sabedoria e te guie a todo instante. Ele vai te guiar. Como? Peça. Peça que ele vai começar a te mostrar todas as coisas. Você vai começar a sentir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Segunda coisa, o Espírito Santo só age quando uma vida está firmada e focada dentro da doutrina. Você vai automaticamente mudar a tua vida. A doutrina, ela te coloca num determinado ponto onde você muda. E você muda radicalmente sem perceber a mudança. Essa mudança não é, tá? Ela não se torna agressiva a você. Muda da noite para o dia, mas muda com paz, com tranquilidade. Você realmente se liberta da sua vida passada. Quando você coloca enraizada na sua vida a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, ok? Vamos lá? Continuando. Veja as seguintes distinções entre doutrinas e costumes. Quando a origem da doutrina é divina, tá? Costumes surgem num determinado contexto histórico. Quando a coisa vem direto do céu, as regras e os limites acontecem dentro daquele período, tá? E para nós hoje existe um contexto. Esse contexto tem que ser histórico. Histórico por quê? Porque é de um povo distante, de um lugar distante, tá? Aonde não condiz com o teu modo de vida, tá? Não condiz com a tua cultura. A cultura deles é uma, a tua é outra, ok? Vamos lá. Quando ao alcance, a doutrina é geral, tá? Quando a doutrina é geral, é para todos. Ela consegue atingir a todos, porque ela está sendo disseminada para todo mundo. A mesma doutrina está sendo disseminada, está sendo pregada, está sendo falada para todos. O que acontece? O costume é local.
Por que que o costume é local? Porque cada igreja, cada localidade, cada tribo, cada povo, cada nação, cada estado, vamos colocar assim, cada nacionalidade tem um costume, tem um tipo de cultura. Então eles formam aquele costume, aquele usos e costumes local, ok? Então o que acontece? Se eu sair daqui para ir para uma outra igreja, de uma outra denominação, tá? Os usos e costumes da outra denominação vai ser diferente da minha, ok? Então estão entendendo isso? A doutrina é geral, mas os usos e costumes são locais, tá? Quando ao tempo, a doutrina é imutável. Gente, quanto ao tempo, o que é o tempo? A dimensão do tempo, tá? A dimensão do tempo. Não tem limite. Vamos colocar do princípio à eternidade. A doutrina é uma. Por quê? Porque ela está embasada na Bíblia. Desde o princípio, Deus já havia dado um tipo de doutrina. Desde o princípio. Já houve regras até mesmo para Adão. Lembre-se, havia doutrina até para Adão, na criação, na formação do mundo. E vai haver doutrinas até na eternidade. Então a doutrina não muda, ela vai ser a mesma, do início ao fim. Ok? Não vai ter variação durante este período, durante este tempo. Não vai haver. Mas o costume é temporário. Por quê? Porque o costume que era usado há 150, 200, 500 anos atrás, não pode ser, não tem como ser o mesmo usos e costumes dos nossos dias atuais hoje. Por quê? Porque o tempo mudou, a vida evoluiu, o mundo mudou. Mas nós temos que adaptar, sim, as nossas vidas para a mesma doutrina, para dar o mesmo o bom entendimento, para dar o mesmo bom testemunho, para ter os mesmos bons costumes, porque a doutrina é a mesma, não mudou. Só que o que nós fazíamos lá atrás, nós não fazemos hoje. E o que nós fazemos hoje, não vamos fazer amanhã. É simples, mas todos os dias nós temos que ter no nosso testemunho formado e fincado dentro das doutrinas bíblicas, ok? Sempre com ela fincada na nossa vida, enraizada, para que nós consigamos dar bons frutos sobre isso, ok? Continuando, aliás, vamos lembrar de novo, gente, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, dá seu like, curte o vídeo, comenta, deixa perguntas, as suas dúvidas sobre o vídeo, nós vamos estar sanando, ok? Nós vamos estar discutindo com vocês, tá? Pessoalmente aí, em particular, se vocês quiserem, não tem problema. Nós vamos conversar, vamos estar disseminando as suas dúvidas de todas as maneiras. E se você quiser um assunto diferente, também comenta lá. Vídeo tá interessante? Beleza, ótimo. Maravilha, gente. Vamos continuar a compartilhar, porque tem muitas pessoas que têm a mesma dúvida que você hoje. O que é doutrina? E qual é a diferença de doutrina para usos e costumes da minha igreja? Bom, estamos explicando aqui, ok? Vamos continuar, tá bom? Não esquece, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha, ok? Vamos lá. Essas diferenças ressaltam em valores da doutrina para a igreja. Ela vai muito além dos usos e costumes locais e alcança toda a igreja. Bom, a minha igreja, ela é rígida, ela traz a gente numa rédea curta, graças a Deus. Ela é fincada, formada, enraizada na doutrina bíblica. Existem igrejas que a doutrina é mais frouxa, que os usos e costumes são mais suaves. Mas eu vou te dizer uma coisa, crente precisa de direção, precisa de pulso firme. Porque se o crente tiver pulso largo, ele desvia o caminho. Ele começa a se misturar com o mundo e aí acabou. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Vamos lembrar de quando lá atrás você via e você conhecia à distância uma irmã de igreja.
Hoje você não conhece, eu pelo menos não conheço mais. Não sei diferenciar. E confesso a todos os irmãos, tá? Que demorou muito tempo para eu aceitar, para eu permitir que Jesus mudasse a minha vida. Porque eu não aceitava os benditos usos e costumes. Eu não aceitava essa mudança de doutrina. Eu não aceitava que essa doutrina fosse enraizada na minha vida. Quando eu permiti viver a doutrina, tudo mudou na minha vida. Mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de andar, o meu jeito de me a minha conduta na rua, a minha conduta com meu marido, a minha conduta com os meus filhos, a minha conduta com os meus vizinhos, a minha conduta com os irmãos de igreja, a minha conduta no geral. Mudou, tudo mudou, porque a doutrina faz isso com você, ok? Continuando. Antigamente a gente conhecia uma irmã de igreja de longe, por quê? A forma com que ela se vestia, a forma com que ela andava, uma forma com que ela falava, a forma com que ela agia, não importava onde, quando, nem porquê. Ela era aquela pessoa que você falava, poxa, ali vai uma mulher de Deus, né? Você tinha respeito, você tinha temor por ela, você tinha até meio ressalva assim de falar com ela. Por quê? Por quê? Porque ela impunha respeito. Porque a conduta dela, porque a forma com que ela se portava, a forma com que ela se vestia, te impõe respeito. Hoje, por acaso, os crentes estão impondo respeito? Eu pergunto. Os crentes hoje estão impondo respeito com a maneira com que veste? O mundo que era para ficar lá fora, esquecido da sua vida, está dentro da igreja muitas vezes. Por causa de quê? Por causa que não há mais pregadores, não há mais dirigentes de igreja com pulso firme, rédea curta, para conduzir o teu rebanho dentro de regras e limites doutrinários dentro da palavra do Senhor. Aquele que tudo pode, não dá nada, não cola, não presta, não vai te dar fruto nenhum. Boa é a igreja que tudo não pode. Não pode pintar cabelo, não pode cortar cabelo, não pode mexer no cabelo, não pode usar saia curta, não pode usar saia no meio do joelho, não pode usar ombrinho de fora, não pode usar arcinho, não pode nada, não pode nada. Realmente não pode nada. Só que tem um pastor que ele te dá ensino, estudo bíblico, que exige que você esteja lá no estudo aprendendo. E ali, ó, em cima da igreja, todo dia se for preciso. Essa é uma igreja que você, que vai estar lá dentro, vai para o céu. Com certeza você vai ganhar o reino dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, tá? Ele deixa bem claro, alertando para a igreja. Ele alerta para a tua igreja que precisa ter conversão verdadeira. Porque sem conversão verdadeira, não há doutrina, e as doutrinas necessitam existir na vida do crente. O crente sem pulso, sem rédea, não vai para frente, ok? Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Desculpem as palavras duras, porque crente que não tem doutrina não é crente. Crente que não está numa igreja evangélica de pulso firme, não está em igreja nenhuma, porque essa igreja não está te trazendo benefício nem fruto nenhum. Você está sendo só mais um número na moda evangélica, tá? Agora, igreja que tem pulso firme, defendo todas elas, aquelas igrejas realmente tá tradicionalista, defendo sim. Por quê? Porque elas conduzem seu rebanho a pulso firme, com mão de ferro. E você pode contar, hoje são crentes que ora, que jejua, que vigia, que vigília, tá? São crentes que estão na madrugada, que estão fazendo um conjunto de oração, que estão pregando na casa do irmão, que as irmãs estão andando, que as irmãs estão orando, que as irmãs estão visitando. Você pode procurar que você vai achar. Agora, igreja onde tudo pode, ninguém tem coragem, sequer, de fazer uma oração. Você chama para orar, Nossa Senhora, dá um trabalho, meus irmãos, você não está entendendo o trabalho que dá. Então, vamos realmente entender que temos que ter uma conduta rígida,
Uma conduta muito rígida. Só assim nós vamos conseguir realmente ganhar o reino dos céus. E o reino dos céus a gente não ganha com sorriso. A gente se ganha lutando. É a força que a gente toma. Porque o reino dos céus é tomado à força. Não é dado porque eu gosto de você, tá? Então, se você quer viver na eternidade, na glória do Senhor Jesus Cristo, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, realmente tendo paz pela eternidade, então entenda que você tem que mudar a sua vida e dando bases fundamentais, dando raízes verdadeiras para a sua vida. E essas raízes são doutrinas bíblicas. São as bases cristãs para todo crente e para todo aquele que quer ter a paz após a sua passagem nessa vida, ok? Não se esquece de compartilhar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Gente, fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa noite, fica com Deus. Amém.